Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa que muitas pessoas me perguntam, que é como criar uma imagem com fundo transparente no Photoshop. Bom, apesar de ser bem básico isso, tem muita gente que tem dúvida em relação a como criar esse tipo de coisa no Photoshop, então eu decidi fazer essa videoaula. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for criar uma imagem com fundo transparente é entrar em arquivo, novo, para criar um novo arquivo. E aí aqui em novo arquivo a gente tem um monte de opções aqui nessa primeira janela. E aí eu vou dar um nome de transparente. Vou definir aqui o tamanho do meu arquivo. E aqui uma coisa muito importante, o conteúdo do plano de fundo. Aqui ele já, como padrão, ele vem como branco. Mas aí se você clicar aqui, você vai encontrar outras opções e uma delas é o transparente. Então vou deixar aqui transparente, vou clicar em OK. E aí quando abrir o meu documento, vocês vão ver que existe esse fundo quadriculado aqui. E esse fundo quadriculado do Photoshop, ele significa que você está trabalhando em cima de uma transparência. Então eu vou criar alguma coisa aqui. Vou pegar uma forma aqui uma forma que eu queira aqui, essa gota, por exemplo. Vou preencher aqui com alguma cor. Deixa eu ver. Vou tirar o Ctrl Z aqui. Preenchi. Imagina que isso aqui é um logo, alguma coisa que eu já tenha feito, terminado, e agora eu quero salvar isso com fundo transparente. Como que eu faço? Eu vou entrar em arquivo novamente. Vou escolher a opção salvar para web. E aqui dentro você tem a sua imagem original e a sua imagem otimizada com a pré-definição que você escolheu aqui do lado. Bom, isso se não tiver com essa opção original marcada aqui, porque você tem essas abinhas, então você tem o original, que é o arquivo original que a gente estava trabalhando. Você tem aqui duas janelas, que seria o original e a imagem otimizada com a pré-definição que você marcou aqui, ou esse aqui que ele mostra 4 opções para você, a pré-definição e mais duas aqui com qualidades diferentes. Bom, aqui você pode ver que ele está com fundo branco. E aí você fala, pô, eu fiz com fundo transparente, mas aí quando eu vou salvar tem um fundo branco. Isso porque a gente está no formato JPEG. O JPEG é um formato que não vai permitir você salvar arquivos com fundo transparente. E se você quiser salvar com fundo transparente, você vai ter que escolher entre GIF ou PNG. PNG você tem duas opções, 8 ou 24. 8 bits ou 24 bits. 24 bits tem uma profundidade maior de cores. Nesse caso aqui são duas cores, não vai influenciar em nada, mas em trabalhos mais complexos, que tem mais cores, o 24 vai te dar uma profundidade melhor de cores, mas o arquivo vai ser um pouquinho mais pesado. Bom, eu acabei de mudar aqui para PNG e você viu que já ficou transparente igual ao meu original. Se não ficar transparente, pode ser que essa opção aqui não esteja marcada, que é a opção de transparência. Você também tem o GIF. Aí o GIF aqui, ele também permite a transparência. Se ele não tiver marcado aqui, ele vai aparecer em branco lá. E você pode perguntar você pode estar se perguntando qual é a diferença entre GIF e PNG. Bom, como eu disse antes, o PNG tem dois tipos de profundidade de cor. Ele permite milhões de cores aí quando você for salvar seu trabalho. E o GIF, como é um formato bem antigo na internet, ele tem uma paleta de cores bem reduzida. Nesse caso aqui você não vai notar diferença nenhuma. Você poderia salvar isso aqui em GIF. E a única diferença seria, na verdade, no peso da imagem. Você pode ver que essa aqui está com 5 KB. Se eu mudar para PNG, já foi para 6 aqui, PNG 8. PNG 24 já foi para 14 KB. Mas onde que isso ia influenciar, essa diferença? Ia influenciar se você tivesse um gradiente aqui dentro, um degradê. Porque o GIF, como ele tem uma paleta muito reduzida, o seu gradiente ele vai ser muito estourado.
no GIF. Então em PNG ele sairia muito melhor. Mas em todo caso, são tamanhos bem reduzidos aí para a internet. E eu aconselho vocês usarem sempre o PNG com transparência, se você quiser um arquivo com fundo transparente. Outra coisa, imagina que você abra uma imagem, que muitas vezes a gente não cria a imagem no Photoshop, a gente abre uma imagem e a gente precisa dessa imagem com fundo transparente. E como que a gente faz isso no Photoshop? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir aqui um logo. Esse logo está em PNG. Só que, se você olhar aqui no painel de camadas, você vai ver que ele está com fundo branco. E aí, como que a gente faz para salvar esse logo com fundo transparente? Bom, como é um fundo bem chapado, assim, ele tem uma diferenciação bem grande de cores aqui dentro, então fica fácil para a gente selecionar isso. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta varinha mágica, vou clicar no fundo, ele já selecionou todo o fundo para mim. Eu vou inverter essa seleção pressionando Ctrl Shift I. Então eu selecionei só o logo, pressiono Ctrl J para duplicar o logo que foi selecionado para uma nova camada. E aí se eu tirar a visibilidade aqui da camada 0, você vai ver que o meu logo já está com fundo transparente. Então eu posso deletar essa camada aqui, eu seleciono a camada, pressiono Delete, fico só com o meu logo com o fundo transparente e aí eu faço o mesmo processo. Vou em Arquivo, Salvar para o Web, e aí aqui está em JPEG, ele tá com fundo, o meu original está com fundo transparente, mas a versão em JPEG está com fundo branco, porque o JPEG não permite transparência. Então aí eu troco para PNG, o PNG 24, e salvo normalmente. Mas aí você salvou o seu arquivo e quando você olha ele na pastinha lá, eu vou ver se ela está aberta aqui. Se você olhar na pastinha, você vai ver que o arquivo ele não tem diferença. Tipo, você vai ver que a miniatura aparece com fundo branco. E aí, como que você sabe que seu arquivo está com fundo branco? Isso você só vai saber, na verdade, quando você inserir em uma página de internet. Eu fiz aqui um exemplo para vocês. Se você abrir no seu navegador, você vai ver que o fundo está branco e o fundo está branco. Só que se eu mudar a cor de fundo dessa página, eu vou mudar aqui. Você vai ver que meu logo está aqui e o fundo da página está totalmente preto. Enquanto que essa versão aqui, que é uma versão em JPEG, se eu fizer a mesma coisa, vocês vão ver que o fundo da página mudou, só que o fundo do meu logo não mudou. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, pessoal.